Olá, meu nome é Juliano. O que vou relatar aqui aconteceu na minha infância, quando eu já tinha 14 anos de idade. Naquela época, eu morava em um sítio com meus pais. O ano era de 1997. O nosso sítio ficava a cerca de uns 15 quilômetros da cidade mais próxima. Nossa casa era bem simples, mas o sítio era até grandinho. Tinha um córrego que passava bem embaixo da casa, cerca de uns 15 metros. Tínhamos também um grande pomar e criávamos algumas vaquinhas, porcos e galinhas. Lembro que tinha um grande pé de manga embaixo da casa, bem perto ao córrego, e eu sempre almoçava e tomava café lá, sentada na rede. A porteira da saída do nosso sítio ficava a cerca de uns 50 ou 60 metros da casa. Lembro que sempre durante as noites, meus pais e eu ficávamos assistindo TV e com a porta da casa aberta. Ficávamos assistindo TV e indo lá fora ao mesmo tempo, para tomar um ar, visto que lá fora dava para ver a TV. Um outro detalhe é que a porta da nossa sala, que era junto com a varanda, dava de frente para a porteira. A nossa rotina era essa durante as noites. Nunca havia acontecido nada de estranho naquele sítio, mas em uma certa noite, que estávamos lá por volta das 22 horas assistindo TV, uma coisa inusitada aconteceu. Estava eu e minha mãe na varanda, sentadas nas cadeiras que tinha lá de fora, enquanto meu pai estava sentado no sofá dentro da sala. Em um certo momento, minha mãe e eu começamos a escutar um barulho vindo da porteira. Quando olhamos para ver do que se tratava, pudemos perceber que era um homem de mais ou menos 50 anos de idade, correndo desesperadamente em direção à nossa casa. O detalhe é que aquele homem estava com uma bicicleta, e o desespero dele era tanto que nem montado na bicicleta ele estava. Ele estava correndo, empurrando a bicicleta e olhando para trás, como se alguma coisa o estivesse perseguindo. Como estava escuro, não deu para ver se era alguém conhecido, mas nós ficamos assustados ali, visto que não era comum recebermos visitas naquele horário. Durante o dia, sim, virava e mexia, sempre passava alguém no nosso sítio, moradores que também moravam em sítios ali em volta. Mas de noite, era muito raro recebermos visitas. Naquele momento, eu avisei meu pai que alguém estava chegando. Meu pai então foi saindo lá para a varanda. Quando aquele homem estava se aproximando da casa, a cerca de uns 15 metros, meu pai já foi logo gritando: "Opa!" Mas aquele homem não respondeu e só continuava correndo e olhando para trás. Quando ele chegou bem perto de nós, na varanda, pudemos perceber que era um homem que morava em um sítio um pouco distante do nosso, e que não tínhamos quase nenhum contato com ele. Eu mesmo já o tinha visto somente umas 2 ou 3 vezes. Não tinha o porquê ele estar ali. Meu pai já foi logo perguntando se ele estava com algum problema. Então aquele homem parece que conseguiu se controlar um pouco do desespero em que estava e começou a falar: "Rapaz, eu estava passando na porta do sítio de vocês e indo para casa. De repente, eu senti como se alguma coisa tivesse montado na garupa da minha bicicleta. Quando eu olhei para trás, era uma mulher de branco muito estranha. Na hora eu me assustei e já larguei a bicicleta e me afastei. De repente, a mulher começou a desaparecer na minha frente. Vocês me desculpem, mas eu corri para cá. Não queria continuar naquele breu com aquilo lá." Meu pai começou a rir e disse: "Você está bêbado, homem?" E o homem, todo assustado, continuou sério e ainda disse: "Quem dera se eu tivesse bêbado e não tivesse visto aquilo realmente." Após algum tempo, depois do homem ter se acalmado, ele resolveu seguir seu caminho,
mas ainda passou por um outro caminho que tinha na lateral do nosso sítio. Era um caminho de trilha, que ele teria que passar por uma pinguela, com a bicicleta na mão naquela escuridão. Mas ele preferiu seguir esse caminho a ter que voltar na porteira do sítio e continuar pela estrada principal. Como eu era nova, eu fiquei assustada com o que aquele homem tinha contado. Mas o tempo foi passando. Passou-se meses e eu acabei esquecendo daquilo e perdendo o medo. Em uma certa noite, novamente, a gente naquela nossa rotina, assistindo TV e ficando na varanda, era uma noite que estava fazendo muito calor. Minha mãe deu a ideia de irmos até a porteira do sítio, dar uma leve caminhadinha à toa e tomar um ar, visto que na porteira ventava mais, por lá ser mais aberto. Começamos a subir em direção à porteira. Estávamos indo no escuro mesmo, sem lanterna ou lamparina. Em questão de 1 ou 2 minutos, chegamos na porteira. Minha mãe e eu ficamos lá, conversando e olhando para aquele céu estrelado, enquanto meu pai continuava dentro da casa assistindo novela. Em um certo momento, minha mãe e eu, olhando para cima, olhando as estrelas, começou a passar uma forte rajada de vento entre nós. Eu ainda comentei com a minha mãe: que vento gostoso! Após alguns segundos, quando cansamos de olhar para as estrelas e abaixamos nossas cabeças, uma coisa assustadora aconteceu. Havia uma mulher de branco do outro lado da cerca. Ela estava lá quase que imóvel, olhando para nós com uma cara sombria. No mesmo momento, eu comecei a gritar pelo meu pai e comecei a puxar minha mãe em direção à casa. Minha mãe parecia estar em choque. Mal conseguia andar, mesmo com eu puxando ela. Começamos a correr rapidamente em direção à casa. Quando chegamos, meu pai já estava na varanda, indo a nosso encontro, querendo saber o que havia acontecido. Quando contamos a ele, novamente ele não acreditou e achou que estávamos tirando sarro por causa do que tinha acontecido alguns meses atrás com aquele homem. Minha mãe confirmou tudo para o meu pai, o que tinha acontecido lá na porteira. Meu pai então foi até a porteira sozinho. Depois de ficar lá cerca de uns 4 ou 5 minutos, ele voltou dizendo que não tinha visto nada. Mas minha mãe e eu tínhamos certeza do que tínhamos visto. Me lembro que naquela noite, minha mãe e eu ficamos um bom tempo na varanda, olhando para a porteira, para ver se conseguimos ver aquela mulher lá novamente de longe. Mas ela não apareceu mais. Até hoje, isso é um mistério, pois não há nenhuma lenda naquele local de uma mulher de branco. Não faz sentido aquilo ter aparecido para nós. Após alguns anos, meu pai vendeu o sítio e comprou uma casa na cidade, pois ali naquela região começou a dar muitos ladrões e meu pai começou a temer por nossa segurança. O comprador do nosso sítio é um fazendeiro daquela região que já tinha umas terras do lado da nossa e comprou nosso sítio para derrubar a casa e transformar tudo aquilo em pasto. Hoje em dia, toda aquela área é desabitada, ficando apenas vacas e bois ali. Fico pensando se ainda hoje o espírito daquela mulher ainda aparece por lá. Boa noite.